Boa noite, mais uma vez aqui, com muita alegria, além da oportunidade de trabalho, falar de Jesus é uma tarefa que às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é só soar palavras, ela se torna um pouco pesada ou difícil quando a gente começa realmente a interiorizar essas palavras, porque começa de uma certa forma, a nos levar a reflexões e nos tocar no íntimo e entendermos a necessidade a cada dia mais, diante das diversas provas reais, concretas, da mudança do nosso planeta, onde necessitamos estar exercitando cada vez mais os ensinamentos de Jesus. E quando a gente começa a ler o Evangelho, começa a estudá-lo, a nossa consciência, que é o nosso juiz, que é quem vai, quando desencarnarmos, apontar todas as falhas que até mesmo nós fingimos que não sabíamos que cometíamos. E existe várias e várias vezes e formas que a gente faz isso. E hoje eu trago a reflexão para a gente juntos conversar. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Ele é esse capítulo que Kardec traz para nós reflexões e diversas explicações sobre as possíveis causas das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Traz também o esquecimento do passado, o porquê que a gente deve ser resignado, como podemos nos defender da loucura, do suicídio, dentre muitos outros ensinamentos e reflexões. O próprio título desse capítulo já nos traz uma grande reflexão, porque ele vai nos explicar quem são os aflitos. Será que eu sou, ou já fui, ou posso ser um aflito? Ou seja, será que algum dia eu já me amargurei, fiquei angustiado, preocupado, deixei algo me atormentar, me deixar agoniado? E essa agora que eu vou falar, eu acho que ninguém passou por isso ainda. Será que algum dia nessa caminhada nossa nós ficamos ansiosos? Porque tudo isso que eu falei aqui são os aflitos. Tem outras, aqui dentre tantas outras citei algumas. Mas o lindo, o gostoso de se estudar, de ler Jesus, é que toda palavra dele, em todo o seu ensinamento, ele nos traz o amor junto dele. E quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele já está dizendo que os aflitos já estão predestinados à felicidade, à prosperidade, nesta
vida física ou em outro, ou na verdadeira vida, o mundo espiritual. Então o título, o próprio título, ele nos traz reflexões e ao mesmo tempo ele diz, está passando por alguma aflição, sede resignado, tenha calma, não vai ser assim de uma hora para outra. E ali nesse capítulo ele vai trazer para a gente como a gente pode lidar, como que a gente pode se comportar quando nos depararmos com algumas dessas aflições ou com alguns nossos conflitos, que às vezes estamos preparados para diversos conflitos externos, mas será que os conflitos internos nós estamos se preparando? Uma coisa eu entendo ser certa: todos nós, uns mais, outros menos, uns novos, outros já na idade avançada ou na meia idade, vamos passar por algum tipo de aflição. Independente onde a gente mora, independente da nossa religião, a nossa raça, cor de pele, país subdesenvolvido ou país mais desenvolvido, rico ou pobre, todos vão passar. Às vezes a gente vê aí na rede social referências a países desenvolvidos, países de primeiro mundo. Alguém acha que o país sendo de primeiro mundo vai conseguir livrar o seu habitante das suas aflições? Não vai não. Eles podem ter um valor financeiro, mercado, ter uma moeda mais forte, uma saúde melhor, mas as aflições, elas vão vir. A gente acha em países, eu não vou citar nome, entendo que não há necessidade, que é de primeiro mundo, mas o racismo é altíssimo, de existirem até hoje grupos que combatem o irmão que caminha entre eles por causa da cor da pele. O Brasil é o país com mais ansiosos do mundo. Brasil é Brasil, né? Aí eu trago um dado para aqueles que adoram defender os Estados Unidos. Ele é o país com o maior índice de depressão. Não sou eu quem falo, é a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, você pode dar condição melhor para o seu habitante, como eu já disse, as condições materiais. Mas as aflições, ela é inerente ao indivíduo, a sua individualidade quanto espírito eterno.
ela não se afasta dele porque ele foi para um outro país. Muitas das vezes a gente quer e não deveríamos medir a aflição alheia. Às vezes até no intuito de aliviar uma dor, de ajudar, a gente até comenta: olha, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, eu já vivi isto ou aquilo. Mas são situações diferentes. Nós somos únicos. Dentro do mesmo lar, irmãos sentem a perda de um pai ou de uma mãe de formas diferentes. Uns transparecem mais a dor, o outro não. Quer dizer que esse que não está chorando não está sentindo? Não está doendo lá no fundo de sua alma essa perda? Sim. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de avaliar a aflição. E muitas das vezes nós já fizemos, e muitos fazem e ainda vão fazer, um questionamento que este capítulo, logo no início, já explica mais detalhadamente. É justamente por que existem pessoas que nascem com algum tipo de doença, enquanto outras nascem de forma, fisicamente falando, saudável. Por que será que acontece isso? Por que existem pessoas que hoje, neste momento, estão doentes? Por que existem pessoas que a gente olha e acha que ela não tem problema algum? A gente olha assim, e esse capítulo ele fala sobre a justiça das aflições. O que é ou não justo nós passarmos? Mas nós já fizemos esse questionamento. O que nós entendemos ser justo passar? O que eu entendo ser justo para eu dizer assim, ó, esta aflição eu mereço, aquela ali não, aquela ali deveria ser para fulano. Eu acho que se deixasse eu direcionar as aflições, eu não ia deixar nenhuma comigo não, eu ia direcionar para os outros. Eu acho que eu não preciso não, eu acho que eu já estou bem elevado, já sofri muito, já passei muita dificuldade. Talvez muitos de nós já tenhamos não direcionado as aflições, mas pensado um pouco sobre isso. Ah, eu não mereço isso. Por que Deus está fazendo isso comigo? Quantas vezes, inclusive, dentro das nossas próprias preces, conversando com Deus, nós já fizemos algumas perguntas assim: por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o mundo está assim? Por que o mundo
está assado? Por que isso? Por que aquilo? Muitas das vezes, e se for dessa forma não é tão ruim, nós questionamos para buscar entender, para refletir. Só que nós precisamos entender que quando eu faço essas perguntas com forma de revolta, um sentimento de estar sendo injustiçado, isso vai trazer para mim uma angústia, porque eu não vou conseguir me responder, pelo menos não assertivamente. E essa angústia, pela não obtenção da resposta certa, pode me adoecer. E isso não é legal. Será que a gente algum dia já falou aquele ditado, aquele dito popular? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É esse sentimento que está dentro da gente, que não nos torna um monstro, é normal, mas que a gente precisa vigiar. Porque quando eu faço assim, eu estou colocando em xeque, eu estou questionando a vontade de Deus. E eu acho, e eu entendo, que isso em algum momento da nossa vida pode acontecer. Porque senão a gente fica assim, nossa, eu sou um monstro, já aconteceu isso comigo. Mas aí eu trago outra reflexão. E Kardec vai trazer várias reflexões nesse sentido dentro desse mesmo capítulo, que eu aconselho todos a depois lerem com calma na íntegra. Que às vezes aqui a gente vai sendo intuído e vai passando por cima de algumas coisas. Mas quantas das vezes eu me senti injustiçado por algo, e lá na frente, quando algo maior me aconteceu, mais doloroso, eu refleti e entendi que aquilo lá de trás, no meu passado, foi a bondade e o amor de Deus me preparando para o que estava me acontecendo naquele momento. Aí a gente começa a amadurecer, a gente começa a entender que tudo que Deus nos faz é bom, é por amor, mesmo as nossas aflições. Eu arriscaria dizer, principalmente as nossas aflições. Às vezes vamos encontrar irmãos de caminhada que acha porque é trabalhador dentro da sua seara, seja espírita ou qualquer outra, mas eu vou falar do espírita porque eu o sou, por achar que eu faço obras dentro da casa espírita, ajudo, contribuo de forma material, ajudo na distribuição de alimento à rua, seja no trabalho que a casa tiver. Porque eu penso que por causa disso eu vou ter isenção de aflições.
Toda vez que eu falo isso, me vem à mente muito forte Chico Xavier, que foi uma pessoa resignada, dedicou a vida dele inteira ao Espiritismo, a Jesus. Vou falar a Jesus para que pessoas que são simpatizantes e não estudiosos da doutrina achem que eu estou puxando farinha para o Espiritismo. O Espiritismo nada mais é do que a doutrina consoladora, que veio consolar através do ensinamento justamente dessas aflições e o porquê que isso nos acontece, para que eu não fique uma pessoa revoltada e julgue que Deus está sendo injusto comigo. A gente vai ter nessa lida, nesse trabalho do bem, o acompanhamento de bons espíritos. Vamos ser bem intuídos, vamos cair diversas vezes, porque não é porque eu estou aqui, e muito grato pelo convite, por estar aqui, muito feliz, porque eu busco ler e estudar para mim, para eu buscar o meu melhoramento prático diário, mas eu também erro, continuo errando, continuo caindo. Mas o Espiritismo vem trazer para a gente motivos para levantar e seguir firme, porque quanto mais no bem nós vamos trabalhar, maior serão os desafios que vão vir, não tenhamos dúvida. Não adianta eu achar que por eu estar trabalhando não vai me aparecer doença, eu não vou ter um problema de saúde. E o espírita tem uma mania, né? Se eu estou passando por isso, é porque eu tenho algo a resgatar. Foi alguma coisa que eu fiz lá atrás e passar por isso eu tenho. Fiz lá em outras vidas, então eu preciso resgatar. Aí eu estou com um probleminha no pulmão, mas eu fumei, um exemplo que eu estou dando, 30 anos da minha vida. Comecei novo, parei, comecei com 15, parei com 45 anos, com 55 apareceu um problema no meu pulmão, mas eu estou há 10, 15 anos sem fumar. Eu não vim com a programação de reparar nada nesse assunto. Eu vim com a programação de, com o meu esforço, superar aquela inclinação que eu tinha com relação ao cigarro. Hoje eu falo isso em toda palestra, todo bate-papo. Eu tenho certeza que uma das coisas que eu vi, dentre tantos defeitos que eu tenho e hábitos ruins, a bebida me foi uma coisa que eu tenho certeza que eu vi. E estou há 4 anos sem beber e eu vejo a dificuldade que é. A dificuldade que foi para parar e a dificuldade que é para manter. Não é fácil. Aí vem o esforço. E o nosso desregramento, seja ele alimentar, físico, mental, espiritual, ou seja, a falta de cuidado com a minha saúde física, espiritual, mental, orgânica, pode nos levar à doença. Não é porque eu fiz algo lá em outra reencarnação. E nesse mesmo capítulo, no item 5, olha o que a espiritualidade nos afirma. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo,
Assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Olha só, como é grande o amor que Deus tem para conosco. Todo dia, ao acordarmos, Ele está nos dando uma nova oportunidade. Está nos dando uma chance de reescrevermos a nossa história. Ele não fala para a gente levantar e reclamar do passado. Ele fala para acordarmos e termos bom ânimo, mudarmos as nossas escolhas, justamente porque precisamos acertá-las. Precisamos corrigir as nossas atitudes. E se mesmo assim a gente não fizer hoje, amanhã eu vou ter nova oportunidade, se ainda estiver reencarnado. Esse, para mim, é o maior sinal de alerta. Nossa carteira de identidade só tem a nossa data de nascimento. Atrás da certidão de nascimento, que foi o primeiro documento que a gente teve, não vem no verso a data que a gente vai voltar à pátria espiritual. E muitas das vezes nós deixamos de fazer o bem, até para nós mesmos, sendo melhor para nós, mais alegres, mais confiantes. Deixamos de ser para o outro dizendo que o ama, dando um abraço, dando um sorriso, pela nossa correria do dia a dia. Hoje essa é a desculpa em voga, achando que, na certeza que nós teremos o amanhã. E a gente não tem essa certeza. E aqui, acredito que todos sabem, quando ele fala para a gente que o sol brilhará de uma nova vida, ele não está falando de uma conversão religiosa, onde eu passo a adotar uma nova identidade religiosa, adoto uma mudança de comportamento, passo a ter um sentimento de harmonia com a vida, realizo um processo de mudança em mim. É isso que ele quer dizer. Onde eu passo a ter mais fé, onde eu começo a ver verdadeiramente os meus erros, me arrependo sinceramente deles, e não sem nenhum tipo de crítica, por favor. Mas essa nova vida não é quando eu sou batizado, porque eu posso me batizar até por João, no Rio João, mas continuar com a minha conduta errada, mentindo, roubando, enganando, adulterando, matando. Que valeu aquela simbologia? Essa nova vida é a reencarnação, que vai nos trazer oportunidades de corrigirmos os nossos equívocos do passado, convivermos com pessoas que nós fizemos algo ou que ela também nos fez. E abençoado seja, e Kardec nos afirma isso, que Deus nos beneficia com o véu do esquecimento. Porque para a gente refletir, vamos assim um exemplo
básico. Quantas vezes nós passamos momentos dentro de casa difíceis, momentos na nossa caminhada, no dia a dia, e queremos esquecer aquele momento de muita dor, de muito aborrecimento, de uma decepção. Quantas vezes nós já falamos ou ouvimos falar: se eu pudesse voltar no tempo, se hoje eu tivesse a experiência, mas o vigor do passado, ou se no passado eu tivesse a experiência de hoje. Quantas vezes nós quisemos, até tentamos, e algumas vezes até diminuímos uma lembrança ruim dentro da nossa cabeça. Aí a gente reflete: se eu aqui encarnado já tive essa vontade, senti essa necessidade de esquecer algo que eu entendi que não foi legal, imagina tudo que já fizemos em vidas passadas, se tivesse aqui no nosso cérebro físico hoje, de lembranças, vendo dentro da nossa casa quem nos fez ou a quem fizemos algo hediondo, algo horroroso, horrível. Já começaria, se hoje eu sou um ser humano melhor, o arrependimento me levaria à vergonha, e a vergonha talvez me levasse a um ato impensado, que eu pudesse até tirar a minha própria vida. Gilbert, mas se eu lembrasse do passado, não viriam lembranças boas? Com certeza. Lembranças que nos trariam nostalgia, saudade, alegrias. Que nos ajudariam a diminuir o sofrimento. Mas infelizmente, na evolução que ainda estamos, a gente sempre, ou na maioria, não vou tirar o sempre, na maioria das vezes nós potencializamos, nós damos muito mais atenção, mais ênfase às coisas negativas. Às vezes a gente fala que é a mídia que faz isso, porque é isso que vende a matéria. Antigamente, quando o jornal era impresso, se falava muito: mas é isso que vende, bota lá na primeira capa, e aí chama atenção. Mas será que é só eles? Ou será que nós também? Será que quando nos passa algo bom, de amor, de luz, a gente para ler e ver? Ou só quando parece que tem uma briga ali, aí eu largo até o celular na hora para olhar? É por isso que eu entendo que o perdão é tão difícil, mas o auto-perdão, então, muito mais difícil. Muitas das vezes a gente é capaz de perdoar uma outra pessoa, mesmo com toda dificuldade, com toda limitação que a gente tem, mas não conseguimos nos perdoar. E essa culpa atrapalha muito a nossa evolução. E é claro, esses erros são, vamos dizer assim, de grande intensidade, que acabam até repercutindo em futuras existências. Algo que a gente fez aqui, que a gente... Vou dar um exemplo: alguém que cometeu homicídio, mesmo que em legítima defesa, que tem o mínimo da noção da vida espiritual, vai trazer essa dor. Tenha consciência de que vou ter uma diminuição
de pena, porque sinceramente foi legítima defesa, mas o ato praticado não vai ser tirado de mim. Eu vou ter que passar por alguma situação para me reabilitar com aquele que eu fiz, porque ele vai achar que ele é a vítima, que ele só foi fazer isso, ou eu interpretei errado, reagi de uma forma mais violenta, que a intenção dele não era me machucar, e assim vai. Assim como nós, quando agredidos, nos defendemos e queremos jogar a culpa no outro. Mas por que o outro nos agrediu? Já refletimos sobre isso? Será que não fui eu, com a forma que falei, ou o que falei, que levou a ele a ter aquela atitude? Mas gente, nada justifica a violência. Sim, mas a gente gosta muito de apontar os dedos. Mas o ideal é que a gente consiga fazer essa reflexão. O horário é até que hora, Ana? O horário é até que horas? Não, é porque eu esqueci, é 45. Uma coisa que é muito importante, gente, que a gente precisa lembrar, que esta encarnação que nós estamos não caracteriza quem eu sou de fato, ou quem eu sou de fato. Nós somos um somatório de tudo aquilo que eu já vivi, de todas as minhas reencarnações. Às vezes, a gente olha alguém com certas limitações físicas aqui e nos sentimos superiores a eles, seja a limitação que for, seja a síndrome de Down, seja a cegueira, seja a demência. Nossa, esse irmãozinho aí foi coisa no passado. O que ele não aprontou em outras encarnações? E ele está aqui passando por aquilo a pedido dele, ou com a sua concordância, e que após essa encarnação era justamente o degrauzinho que faltava para ele carimbar a permanência dele aqui na Terra, enquanto o mundo já de regeneração. Enquanto eu, que me achava superior a ele, não vou voltar para aqui com toda a minha superioridade imaginária que eu tinha sobre aquele irmão. E Kardec nos diz que o esquecimento é somente enquanto estamos encarnados. A gente, quando dorme, também consegue, no desdobramento, ter algumas lembranças, algumas até do passado, para nos ajudar a reorganizar a nossa rota. E quando somos merecedores, a espiritualidade permite que a gente tenha uma vaga ideia do que sonhou, para que a gente tenha a responsabilidade, que é isso que nos dá o merecimento, é o uso certo do meu livre-arbítrio, para que eu reflita esse sonho e tente entender, o que ele está querendo dizer? Nossa, acho que eu estou errando, ele está me dizendo que eu estou errando nisso, que eu estou indo na direção errada. E o sono, ele é grande, a conversa sobre ele, né? Sobre o desdobramento. À frente um pouquinho desse item 5, Kardec nos traz um tópico chamado motivos de resignação. Como eu falei no início, o porquê que eu preciso, eu devo passar pelas minhas dificuldades com a boa aceitação.
que eu devo me conformar com os meus problemas? Por que eu devo abdicar da revolta? Porque, além de tudo, por que eu devo parar de entender ou de achar que eu não sou merecedor do que me acontece? Kardec, quando entrou nesses motivos, a humanidade questionava muito sobre a realidade do mundo espiritual. E um dos motivos de Kardec, quando começou a falar, escrever sobre as bem-aventuranças, ou bem-aventurados aflitos, a justiça das aflições, era para coibir o suicídio, que acontecia muito naquela época. E ainda hoje, com toda a prova do mundo espiritual, ainda tem irmãos que tiram a sua própria vida. Porque naquela época, como assim ainda hoje, irmãos de caminhada, eles perguntavam: se minha vida é única, se não existe nada depois da minha morte, se vai existir um julgamento final, por que eu devo continuar sofrendo se não existe nada depois da morte? Então era mais fácil interromper o sofrimento, ou pelo menos eles entendiam ser mais fácil. E no item 12, logo no início, ele fala assim: por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente, que é o paciente, o sofredor, a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, ele está dizendo para a gente que o sofrimento não é perpétuo, não é para sempre, não é algo contínuo, mas como algo que, se bem vivido, onde as ações, as atitudes da pessoa que está sofrendo, se forem equilibradas, com certeza vai modificar o seu futuro. Ele vai conseguir passar por essa fase tempestuosa e vai conseguir encontrar uma fase mais tranquila no amanhã. A gente sabe que o sofrimento vivido por um espírito é consequência de algo que já foi vivido por ele, com suas atenuantes, seus agravantes. Toda ação tem uma reação, não tem jeito. Mas daí a importância do estudo, das reflexões, para que a gente comece a modificar esse olhar. Chico nos deixou uma frase muito importante: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. É uma frase que a gente precisa aproveitar que ele nos deu de presente e trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa caminhada. Porque o próprio Kardec nos diz: a forma como a gente lida com essas dificuldades, ela vai refletir no futuro, seja para melhor ou não. Então, quanto mais resignado, mais equilibrado a gente for, menor vai se tornar a intensidade daquilo que o futuro está me reservando. O tempo está já apertado, mas lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos,
o Kardec indaga, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta dos espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha aí a responsabilidade com as nossas omissões. E a espiritualidade, ela finaliza esse subitem com uma reflexão que vai nos levar a avaliar a causa de muitos sofrimentos nossos. Ele nos diz que o orgulho e a vaidade são os dois sentimentos que existem em nós, que nos estimulam a uma autopromoção. Ou seja, nos faz pensar que para sermos admirados ou para que alguém goste da gente, precisa que nós nos mostremos como pessoas importantes, numa posição significativa. Ou seja, nos faz querer pensar que, ou nos deixar preocupados em aparecer para significar. Vou mostrar o que eu sou capaz de fazer para que achem que eu sou bom, ou que eu sou assim, ou que eu sou assado. Lá no item 14, a Kardec aborda o suicídio e a loucura. Mas a loucura, gente, eu vou só fazer um adendo, quem quiser lá depois dar uma lidinha, era um pensamento, ou uma, assim, era uma definição científica na época para todos os transtornos mentais, tá? Então hoje, por exemplo, com o avanço da ciência médica, a gente consegue, inclusive, já a ciência, né, catalogou no campo da psiquiatria os vários tipos de transtornos. Aí eu trouxe, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, transtorno de personalidade, dependência química, né, onde o álcool aí é o maior vilão, seguido do tabaco. Tudo isso assim, não vou me alongar porque não é o objetivo principal, mas tudo isso, quando vocês forem ler lá esse subitem falando da loucura, é justamente sobre isso, tá? Então é legal vocês terem esse entendimento. E eu vou encerrar, que a hora já está no gatilho, trazendo a reflexão para a gente de que precisamos sim passar pelas nossas dificuldades da melhor forma possível. As pessoas que conhecem a doutrina espírita conseguem entender, e eu vou ser repetitivo, que nós espíritas não somos diferentes de ninguém. Não somos melhores, não somos mais capazes. Nós temos um conhecimento da vida após a morte, do corpo físico, que nos faz entender que a verdadeira vida é a vida espiritual. E para que eu tenha uma vida espiritual cada vez melhor, no sentido de elevação moral, não é melhor em sentido de vou fazer aqui para poder ter uma casa mais confortável, um carro do ano na vida espiritual, não é isso. É elevação moral. Porque ele, nosso mestre, falou: sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais, nos incentivando a progredir sempre.
mas não se sintam culpados pelas quedas, pelos momentos de nervosismo, de ansiedade, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que nós possamos cada vez mais identificar esses momentos e essas fragilidades nossas, para que a cada vez mais a gente consiga domá-las. Mas para isso precisamos ser humildes para reconhecer, e mais ainda, que essa humildade possa nos fazer entender que não é feio, não é coisa de mulher, que a gente, o machista tem muito isso, pedir ajuda. Inclusive ajuda psicológica, ajuda profissional. Porque às vezes nós temos com quem desabafar, nós temos uma amiga ou um amigo que nos ouve, mas a pessoa qualificada para nos ajudar mentalmente, talvez não seja ela. Talvez ela não tenha os elementos para nos levar à reflexão que vai nos redirecionar, que vai nos ajudar a passar mais leve por aquele momento de dor. Mais uma vez, obrigado aí pela paciência, pelas aflições que eu levei a vocês esses minutos. Que Jesus possa abençoar a cada um e que Deus esteja sempre presente na vida de todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar nossos pensamentos. Mestre amado Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo corpo e pelas dificuldades. Que é ela, Senhor, que nos fortalece e nos faz entender que somos feitos de carne e osso, que temos os mesmos direitos que todos os irmãos, que também somos capazes igual a todos os irmãos. Mas dai-nos, Senhor, sabedoria para discernir as atitudes a tomar, as palavras a falar, nos momentos certos e mais apropriados. Que a Tua luz esteja em cada um de nós, em cada canto deste lindo planeta, trazendo para a Tua luz, para os Teus ensinamentos, para a Tua estrada bendita, irmãos encarnados e desencarnados. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, boa noite aí de casa, fiquem com Deus.